todo dia, um pedacinho dela, todos os dias. Estão me ouvindo aí? Estão vendo? Estão assistindo bem? Estão ouvindo bem? Vamos avisando aqui no Instagram. Vamos avisando aqui no Instagram que a live está chegando lá nos stories. Bora lá, manda os seus aviõezinhos, vai chamando a amiga, vai chamando a tia, chama a sogra. A sogra também, gente, pode chamar a sogra também, não tem problema não. Gente, o que está acontecendo? Hoje está tudo caindo aqui. Meu Deus, é que eu tive que mudar tudo ontem, aí ajustar tudo de novo, e aí tá... Mas pronto, estamos aqui. Estamos aqui. Vamos avisando as meninas. Quem puder passar o link lá no grupo, no Clube da Leitura, super agradeço. Eu quero tentar entrar por aqui pelo iPad para poder responder a live hoje. Vamos ver se eu consigo. Estou querendo, né, gente? Estou querendo. Vamos ver se vai dar certo aqui. Nosso dia hoje é o dia 28 e nós vamos falar sobre um tema muito importante na nossa vida. Nós vamos falar sobre o medo, né? O medo que paralisa muitas pessoas, que na verdade desloca muitas pessoas do propósito. E essa leitura de hoje, ela está trazendo esse encorajamento para a gente, né? Estou ajustando tudo aqui, gente. Bom dia, Andréia, seja bem-vinda. Bom dia, Anaísa, seja bem-vinda. Gente, passa para mim, quem puder colocar aqui o título da live também, e passar para mim lá no Clube da Leitura, o link das duas mídias, por favor, que as meninas vão chegando lá e já vão vendo que a gente está aqui, conectado aqui. Livre do medo, o tema de hoje, e é um tema super importante. Muitas mulheres vivem acorrentadas, vivem paralisadas pelo medo, então a gente vai falar um pouquinho sobre o medo, não um pouquinho, a gente vai falar bastante sobre o medo, né? Que também muitas vezes é conhecido e entendido como um comportamento tóxico também, mas a gente vai trabalhar um pouquinho nesse comportamento, né? E vamos aprender como lidar com essas situações de medo, né? Com a parte que é emocional, com a parte que é realmente fato. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Livre do medo. Vamos lá, então? Faz os seus aviõezinhos aí, vai mandando convite para as mulheres lembrar que a gente está aqui com elas. E se você puder ir colocando os coraçõezinhos, quando você clica bem no cantinho da sua tela, Paz Silvina, seja muito bem-vinda. Você pode também colocar os coraçõezinhos aí no cantinho da sua tela, porque a live vai sendo mais visualizada também, tá? Isso é bem legal. As pessoas conseguem ter mais acesso à live, tá bom? Livre do medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ou seja, a gente já conhece tanto esse salmo, é um dos salmos mais conhecidos na palavra do Senhor, mas é um salmo que todas as vezes que a gente lê, a gente é edificada e o Senhor fala com a gente, né? Não temerei. Não temerei. Está no Instagram. Vocês estão recebendo? Está no Instagram. Alguém pode passar o link lá no grupo? Por favor, passa o link lá no grupo, no Instagram. A mim, passa o link lá no grupo. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu vou conseguir aqui. Pronto, já mandei. Já mandei lá. Chegou já. Então, já estamos falando sobre o medo. Você que está chegando aqui agora, eu consegui colocar o link no grupo, que as meninas estavam perguntando se estava no Instagram. Acho que elas não estão tendo acesso, mas já está acessando agora. Então, está nas duas mídias, nós estamos nas duas mídias, tá, gente? Então, Davi pastoreava ovelhas desde pequeno. Ninguém melhor do que ele para entender do medo e temor que suas ovelhas passavam diante de um grande predador, ou de uma situação perigosa e difícil. Quando ele escreve este salmo, ele afirma que tem Deus como seu pastor, colocando
se colocando no lugar de ovelha. E ele também afirma que Deus está com ele. Sendo assim, ele pode até mesmo correr o risco de vida, mas sabe que a vara e o cajado do Senhor significam a autoridade de Deus sobre sua vida, o que traz a ele conforto e consolo. A autoridade de Deus, quando colocada em prol da sua defesa, irá afastar todo o mal, medo ou temor e trazer a certeza de estar protegido pelo bom pastor. E é essa certeza, né, que nós precisamos ter todos os dias. Mas para que a gente alcance essa certeza, a gente precisa aprender um pouquinho sobre como lidar com o medo. Como lidar com as situações que trazem sobre a nossa vida incerteza, que é o contrário da certeza. Como lidar com situações na nossa vida que trazem o medo, que nos paralisam por causa do medo, né? E a reflexão fala assim: em quais momentos você se sente ameaçada, temerosa? É necessário a identificação desses sentimentos para que você possa vencê-los. Lembre-se da circunstância em que eles foram gerados. Você, em você, e agora fale para Deus porque isso te causou medo. Pode parecer um exercício bobo, mas na verdade vai trazer a memória. Na verdade, trazer a memória significa voltar o momento. Sim, o sentimento está aí. E para removê-lo é preciso entregar a Deus. Então, nós estamos falando sobre o medo hoje, né? E eu quero colocar aqui. Obrigada, Débora. Obrigada, que bom que você conseguiu acessar aqui. Seja bem-vinda, Ilza, Nasa, Marilene, a Débora também que entrou aqui com a gente agora. Meninas, vão mandando os aviãozinhos e chamando as outras meninas para cá com a gente. Nós vamos falar sobre o medo no dia de hoje. Por que nós vamos falar sobre o medo? Porque existe uma necessidade muito grande da gente avançar no propósito. E para que a gente possa avançar no propósito que Deus tem sobre a nossa vida, a gente precisa agir sem medo, a gente precisa andar em segurança. Seja bem-vinda, Vincent, Iônia, Rosângela, Ivani, que entraram aqui agora. Vão chamando aí as meninas para a live. A gente tem várias referências bíblicas sobre o medo. Eu vou depois estar passando lá no Clube da Leitura essas referências bíblicas para vocês terem, e vocês podem fazer esses versículos, imprimir eles e coloca eles ao redor da sua casa, ou escreve ele no seu caderninho de anotação. A gente tem falado muito sobre você ter um diário, você ter um registro sobre as coisas que você sente, sobre os seus sentimentos. Isso ajuda muito, né? A gente tem falado sobre isso e eu te aconselho. Então, escreve no seu caderninho esses versículos que eu vou estar passando no Clube da Oração, no Clube da Leitura, e para você manter eles lá, versículos que ajudam a combater o medo, tá bom? Se você quiser anotar aí, eu tenho eles, eu vou te falar, tá? Salmos 23:4, que é que é o versículo do dia de hoje. 1 João 4:18, a gente vai estar lendo. Salmos 42:11. Filipenses 4:6 e 7. Jeremias 29:11. Bom dia, Jusce. Flor do dia, paz do Senhor Jesus para todas vocês. Filipenses 4:6 e 7. Jeremias 29:11, porque eu bem sei os planos que o Senhor tem né, eu bem sei os planos que tenho para vós, planos de prosperar, de abençoar, né? Jeremias 29:11, 2. Amém, 2 não, 2 Timóteo 1:7, Lucas 1:37, Salmo 34:4, Isaías 41:10, Salmo 56:3. Bora, então? Então, mulheres de Deus, nós vamos falar sobre o medo. Alguns tipos de medos que são mais comuns no nosso dia a dia, tá? Os tipos de medos que são mais comuns, medo de falar em público é um medo, por exemplo, estou falando de coisas bem básicas agora. O medo de fracassar, de falhar, de se sentir envergonhada e humilhada, isso é o que faz a gente temer tanto a exposição. Eu tenho uma amiga que ela falava assim: você precisa fazer essas lives sozinha. E eu brigando com ela, ela tá aqui, viu, gente? Não se manifeste. E eu brigava, não gosto de fazer essas lives sozinha. Então, eu sempre trouxe muitas convidadas, muitas pessoas. Dá para fixar? Não consegui anotar todos. Eu vou passar eles todos
depois numa listinha aqui no Instagram abaixo da live, tá bom? Eu vou passar todos eles, tá bom? Prometo, eu prometo, Ione, tá? Só para a gente não se deter ao tempo, tá bom? E também, Ione, se você não faz parte do Clube da Leitura, nós temos um grupo no WhatsApp que é o Clube da Leitura, e lá eu sempre faço eu faço a interação com as pessoas que estão lá no grupo também. Se você quiser participar no Clube da Leitura, eu acho que a gente tem o link na bio aqui no Instagram, mas você pode também solicitar pela mensagem e eu mando para você o link, tá bom? A gente posta lá também, eu converso um pouquinho lá com as meninas, é bem legal. Esses medos, o medo de falhar, de fracassar, de se sentir envergonhada, humilhada diante das pessoas, faz com que você não queira se expor em algumas situações. Não por isso. De nada, Ione. Não nos deixa paralisada, porque você acaba não fazendo muitas vezes o propósito que Deus tem na sua vida, por causa do medo. E por muitos anos eu tive muito medo da exposição, de estar aqui sozinha nesse momento. Parece super fácil, parece que a gente não tem medo, mas toda vez que vai entrar por aqui, as borboletas vêm para minha barriga, não sei porque elas gostam dessa área da barriga. Eu acho que também a gente tem um certo temor a Deus. O temor é algo bom, mas o medo não. O medo ele agrega algo ruim, porque ele te faz. O medo ele precisa existir na minha vida e na sua vida. Ele precisa existir porque nós precisamos ter medo de bater o carro, medo de pular da ponte. Nós precisamos ter certos medos. Então, existe um equilíbrio. Tudo que a gente fala aqui, gente, em toda a palavra que a gente fala aqui, a chave, a palavra-chave em tudo é o equilíbrio. Você sabe disso porque a gente fala muito isso aqui. Então, o equilíbrio. Então, o medo ele não pode ser uma coisa que seja demais, mas também não pode ser algo que falte na sua vida. Se você tem ausência do medo por completo, você vai fazer uma criança que tem ausência do medo por completo, ela se machuca muito, se quebra muito, não é verdade? E a gente vê crianças que eles não têm, porque a criança ela tem menos noção do perigo, né? Então, a ausência do medo gera falta de noção do perigo também. Então, o medo ele pode ser usado tanto a nosso favor como contra, tá? Ione, estou passando por isso há 4 anos, faço tratamento, mas foram coisas reais. Fato, exatamente. Então, o medo ele pode ser sentimento ou fato. Então, Ione, quando o medo é o fato de coisas que aconteceram, por exemplo, como é que eu vou explicar para vocês? Por exemplo, o diagnóstico de câncer é um fato, é uma coisa comprovada. O médico ele te dá um laudo, isso é um fato. Então, esse medo vai existir na sua vida, né? Porque ele é real, ele existe. Já foi comprovada a enfermidade. Então, você passa muitas vezes a ter o medo. Agora, quando você simplesmente, eu não quero ter câncer, não quero ter câncer, eu tenho medo de ter câncer, tenho medo de ter câncer, isso não é uma coisa normal. Isso é um sentimento, talvez por causa de algumas pessoas ao seu redor que estão passando, estão vivendo. É um exemplo bem forte que eu estou dando, mas para vocês entenderem a diferença entre o fato e o sentimento. Então, o medo, ele pode ser o fato, mas ele também pode ser o sentimento. E se é um sentimento, ele não pode ser reforçado. Por exemplo, quando Elias, eu vou falar de novo de Elias, porque essa passagem ela é super cabível aqui. Quando Elias foi ameaçado de morte por Jezabel, não era um fato. Jezabel não estava lá com a faca no pescoço dele para matar ele. Mas ele pôs para dentro esse sentimento. E esse sentimento, que era um sentimento tóxico de medo, desenvolveu nele a paralisia e fez com que ele fosse para a caverna e se colocasse dentro da caverna. Então, o medo, ele peço oração. A Annelise está pedindo oração. Annelise, depois você pode pôr para a gente um motivo de oração, se só é pela sua vida ou se tem algum motivo. Medo de ficar em casa. Ione, alguma coisa aconteceu? A gente vai orar no final da live. Alguma coisa aconteceu para você ter esse medo? Algum fato aconteceu para você ter esse medo, né? Provavelmente sim. E daí, quando é algo assim, esse medo precisa ser tratado e acompanhado com uma psicanalista, com uma psicóloga, né? Ou talvez até mesmo com
alguém na área de aconselhamento, porque a parte de aconselhamento, ela reflete muito mais a parte bíblica também. Ela traz toda a psicologia, que é a parte emocional, mas ela traz também a parte bíblica, que também, eu acredito assim, gente, para mim tudo, a palavra ela é base para tudo. Eu acredito que a palavra trata de tudo na nossa vida. Então, tanto que eu sempre estou aqui trazendo soluções dentro da palavra, na verdade, porque é assim que a gente trabalha na área de aconselhamento, né? E esse medo, ele pode ser só um sentimento. Se ele for um sentimento, ele não pode ser enfatizado, não pode ser reforçado. E quem vai trabalhar para que esse medo seja desconstruído é você. Porque quanto mais você alimenta o medo, mais ele é construído. E aí você está jogando para dentro da sua alma esse alerta, esse alarme. Toda vez que você tiver em uma situação parecida, você vai estar com medo. Então, isso é o que a gente precisa realmente vencer, tá? É um medo que é tóxico. Esse medo é tóxico. Então, a gente tem o medo de perder as pessoas que amamos. Quem não tem o medo da morte? Medo de pessoas que você ama morrerem. Isso é um medo que acontece, mas ele não é um fato, a pessoa não está morta. Então, você não pode alimentar esse medo. O medo de procedimento médico, né? Até mesmo gente que tem medo de ir no dentista. A gente sabe disso. Medo de ser feliz. O cérebro não acostumou com a felicidade. A felicidade é um lugar desconhecido. Então, às vezes, quando está tudo bem, você está feliz, mas você fica sempre assim com aquela. Tipo assim, não, daqui a pouco vai aparecer alguma coisa para roubar minha felicidade. E isso é gerado nas nossas vidas, isso acontece por quê? Porque por muitas vezes você não se permitiu ser feliz, ou por causa de circunstâncias que realmente roubaram a sua felicidade, então você vive sempre sobre aquela pressão. Não, eu tô bem, mas isso é uma montanha russa, daqui a pouco eu não tô bem. Eu tô bem agora, mas daqui a pouco alguma coisa vai acontecer e eu não vou estar bem. Então, isso, na nossa amígdala, né, no nosso cérebro, ela é um sistema de comando que ela aciona, que ela recebe ali e ela envia para o nosso corpo os reflexos daquilo que a gente recebe, né? Então, na verdade, todas as frases, todas as sentenças, todos os sentimentos que você coloca aqui dentro vão ser projetados para o seu corpo, através. E aí que acontecem as enfermidades. Então, o maior cuidado, que eu não sou neurocientista, né, gente, mas a gente é interessada no assunto, a gente ouve, lê um pouquinho, mas tenta entender se você pode pegar um vídeo talvez da doutora Rosana Alves, que ela é super inteligente nessa área, ela é excelente e é cristã, sobre como funciona a amígdala do seu cérebro. A amígdala do seu cérebro, ela projeta as coisas que você escuta, que você vê, que você entende. E muitas vezes ela vai lançar para o resto do seu corpo, determinando as suas ações. Então, quando você coloca medo, 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 um alarme é acionado aqui. E em todas as situações que você passa, que parecem que está acontecendo de novo, o medo vai estar presente. Por quê? Porque a amígdala aciona aquele reflexo. Então, a gente precisa cuidar. E você daí coloca dentro de você o sentimento de que você não pode ser feliz. Por quê? Porque eu nunca consegui ser feliz. Eu tive alguns momentos bons, mas eu não consigo ser uma pessoa sempre feliz, sempre alegre. Por quê? Porque algo sempre rouba a minha alegria. Então você se habitua a viver nesse ciclo de que a sua alegria vai ser roubada e você transfere isso para uma situação constante, uma situação de certeza. Aquilo que é uma circunstância passa a ser agora uma limitação. Então você começa a agir de acordo com essa limitação. Eu não tenho direito de ser feliz. Isso é inconsciente, tá, gente? Então, o medo de ser feliz, o medo de ganhar dinheiro, o medo de ter sucesso. O que as pessoas vão falar se eu ter sucesso? O medo do julgamento das pessoas, o medo de se ferir emocionalmente com as pessoas. Eu não quero me comprometer com ninguém mais. Eu já ouvi pessoas dizendo, eu não quero mais casar, né? Mulheres que passaram por abuso emocional. Eu não quero mais ter relacionamento nenhum com ninguém, nunca mais. Se eu morrer, eu não vou nunca casar com outro homem, porque esse homem, né, não é um bom marido. E, na verdade, esse medo é algo que é tóxico,
porque Deus ele tem abundância para sua vida. Então, né, se você passou por uma decepção, por algo que te machucou, esse trauma está aí dentro e precisa ser vencido. Como que a gente trabalha com os traumas? Esses traumas eles precisam sair para fora. Infelizmente, gente, eu sempre falo, né, quando estou fazendo um aconselhamento, eu sempre falo que às vezes eu vou estar falando com essa pessoa algumas coisas que vai doer. Talvez as perguntas que eu preciso fazer para eu entender a área que é preciso ser tratada, vai doer. Por quê? Porque quando você toca o dedo numa ferida, ela dói, é onde você sente a dor, é o momento da dor. Porém, para que essa ferida seja totalmente sarada, ela precisa sair para fora. E o trauma, ele é desse jeito. E muitas de nós carregamos traumas que são de infância. Eu estou lendo esse livro aqui, eu tenho vários livros aqui comigo na área de aconselhamento, que são os livros que eu estou sempre buscando recurso neles, e todos eles são maravilhosos, tá? Eu tenho Mulheres Ajudando Mulheres, que é um livro são duas psicólogas americanas, e elas tratam muitas situações de abuso emocional, abuso físico, em todas as áreas, mas é tudo com base bíblica, tá? Eu quero compartilhar com vocês essa literatura. Eu tenho o Counseling Women, que é em inglês, né? Mas que da Christine, que também é psicóloga, psicanalista, ela também trata muito de traumas, mas eu queria muito aconselhar para vocês, esse aqui também, Fundamentos do Aconselhamento Bíblico, todos eles são livros de conselheiros que são formados, né, no counseling, na área da psicologia, mas que são cristãs. Esse livro aqui, eu comprei ele no Brasil, ele é maravilhoso. Ele é da Stephanie Stahl, que ela é psicóloga no Brasil, e ele fala acolhendo a sua criança interior. Eu acho que todas as mulheres, todo ser humano deveria passar por esse livro. A leitura desse livro é maravilhosa, impactante. Você vai lendo e vai entrando. Tudo bem, Lu? Bom dia. Vai lendo e vai entrando no seu eu. E você abraça a sua criança. É exatamente isso daqui, ó. Por quê? Porque nós vivemos traumas na nossa infância que quando a gente cresce, a gente não identifica os traumas. E daí, às vezes, você cria aquela muralha em volta de você sem entender por que você está por que você está rejeitando uma amizade, por que você está rejeitando um namoro que vai acontecer, que pode começar, por que você está rejeitando o relacionamento, por que você tem medo de se relacionar com as pessoas, porque houveram traumas lá atrás, às vezes até quando criança, né? Eu já ouvi aqui também, tipo, de pessoas que estava aconselhando, eu não consigo ficar ao redor de homens, eu tenho problema, porque passou por abuso quando criança. Então, assim, o que a gente está tratando hoje é sobre o medo, tá? Mas é deep, não tem nem como falar sobre tudo isso em um devocional. Mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor aqui. Então, o medo das pessoas manipuladoras, quem passa por um relacionamento abusivo, que passa por uma pessoa que é narcisista, controladora, manipuladora, passa por muitas vezes um relacionamento com um psicopata, porque existem pessoas, infelizmente, que são psicopatas e vivem aí na nossa sociedade e não são identificadas e não fazem tratamento, infelizmente, né? Essas pessoas que passam por esse tipo de medo, elas têm medo de se relacionar. Então, o relacionamento, ele acaba sendo travado nesse momento, tá? O medo do diabo, tem pessoas que têm tanto medo de falar nessa palavra, tem pessoas que têm medo de pensar em fazer uma oração e repreender, sabe, a força do maligno sobre a sua vida. E se você está em obediência, em jejum, em oração, você não precisa ter medo. Se você é salvo no Senhor Jesus, se você está andando e caminhando segundo a vontade do Senhor, você não precisa ter medo, porque maior é o poder do Deus que habita em você do que o poder, né, das trevas malignas. Então, você não precisa caminhar com medo, né? O medo de ser abandonada, de ser traída. Tem mulher que foi traída, ela perdoa o marido, volta no relacionamento, mas daí ela fica naquela neura de estar toda a vida com o telefone na mão, checando o que está acontecendo, será que meu marido vai me trair de novo? Ela fica esperando uma próxima traição.
Então, são medo de ficar sozinha. Eu passei por isso, eu dei meu testemunho aqui, o medo da solidão, quando eu, né, entrei, hospitalizei, fiquei hospitalizada, que ninguém percebeu minha falta, ninguém sentiu minha falta. Eu falei numa dessas lives, e eu quero que a Sandra possa fazer o insight dessa live, viu, Sandra? Que tá muito interessante lá o insight dessa live. No Short, no Reels, eu falei como é triste a solidão pode matar uma pessoa. E eu tinha medo de ficar sozinha dentro de casa, eu só ficava sozinha dentro da minha casa com a televisão ligada. A Ione não consegue sair de casa. Ione, nós podemos conversar depois, se você quiser, no privado, posso te ajudar também, mas eu vou trazer até o final da live as dicas para como vencer o medo. Eu estou falando agora quais são os medos, mas a gente vai chegar lá, tá? A gente vai trazer aqui a estratégia de como vencer o medo. Possíveis origens do medo. Agora, quais são as coisas que geram esse medo em mim e em você? As origens desse medo pode ser um sistema biológico ou de defesa, tá? Existem muitas pessoas que passam trauma, muito medo durante a gravidez, e isso acaba. A mãe passa o medo, e o medo ali acontece e é passado para o bebê, tá? Então, pode ser. Muitas coisas podem ser. Muitos medos, eles podem vir através. Do sistema biológico, sistema de defesa biológico, tá? O medo aprendido pelas experiências pessoais, por exemplo, quando você tem uma má experiência, que eu acredito que seja o caso da Ione, né, que ela falou que não consegue sair de casa. Então, provavelmente, ela se sente... Você sabe, Ione, que todos os bebês, quando eles estão na barriga, eles têm aquele aconchego, é o casulo, né? Eu digo que é o processo de casulo da gravidez é comparado, né? É o processo de casulo. O bebê está ali agasalhado, quentinho, ele está ali sendo nutrido, ele está protegido. Então, essa saída, tá? E eu quero falar com você bem forte sobre isso hoje aqui. Quando a mãe, ela dá a luz ao bebê, ela está colocando para fora um propósito de vida, uma vida com propósito, melhor falando. Então, se essa vida não vem à luz, não sai para fora, o propósito de Deus, né? Todos os propósitos, o propósito que Deus tem, desculpa, o propósito que Deus tem para todas as vidas que vão passar por essa vida, não vão acontecer. Então, você entende o prejuízo que isso causa no reino de Deus? Você entende o prejuízo que isso pode causar? Então, esse bebê precisa nascer. Esse bebê a mãe precisa dar à luz para que essa vida receba o propósito de Deus e cumpra o propósito de Deus aqui na Terra. Então você entende o quanto é importante você vencer o seu medo. O medo precisa ser vencido. Por quê? Porque Deus tem um propósito na sua vida. E enquanto você não cumpre, enquanto você não vence esse medo, o seu propósito acaba sendo anulado. Ele fica stuck, ele fica parado, né? Então, por isso que sempre que você analisar uma situação de medo, pensa desse jeito. Boa tarde, madrinha. Beijo, minha linda. Bom ter você aqui com a gente, dona Roseni. E a gente precisa vencer o medo, né? Então, o medo ele pode ser também por um ambiente familiar, tá, gente? Ou social. Por exemplo, o medo de ambiente familiar, por exemplo, se a sua mãe ela é uma pessoa que tinha muito medo. Deixa eu ver aqui uma situação. A minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que sempre teve muito medo de tormenta, de tempestade. Ela pode, para mim, não passou, porque eu não tenho medo de tormenta, de tempestade, graças a Deus, porque meu pai sempre foi muito corajoso. Mas eu poderia ser uma pessoa hoje traumatizada, com medo, com tempestade. Tem pessoas que, quando anunciam um furacão, meu Deus, o medo já assola, já medo da morte, vou morrer, vou sucumbir, a água vai vir no teto. E esse medo é acionado e você não identifica ele. E muitas vezes foi uma situação, talvez, na infância que você passou. A minha mãe, ela passou uma tempestade muito forte durante uma gravidez. E ela sempre conta isso pra gente, que ela, até hoje, quando começa a vir os anúncios de tormenta, ela tem medo.
Por quê? Porque aquilo foi um trauma que aconteceu. Então é necessário falar sobre esse trauma. É necessário entender como vai vencer esse trauma. E a gente vai falar aqui. As consequências do medo agora, tá? Ainda tem mais um medo aqui, mais uma origem de medo, que fala o medo com um espírito enviado das trevas. O medo, tipo, um medo é um espírito enviado das trevas para nos paralisar. Então, a gente tem a origem biológica, a gente tem a consequência do pecado original, que é o nosso pecado, que gera medo em nós, tá? E a gente tem também o medo aprendido no ambiente familiar e social, que eu acabei de falar. Uma criança que ela é abusada, ela vai ter medo de conviver com homens ao seu redor, mesmo que muitas vezes eles sejam pessoas da família, ela não vai ter segurança de conviver. Ela vai estar sempre em alerta no lugar que ela estiver, ela vai estar em alerta. Então, o ambiente social, tá, gente? O abuso emocional também. E eu ouvi a história, o depoimento de uma psicanalista que ela falou: eu tinha uma mulher na vida dela que sempre criticava ela. Em tudo que ela fazia, a mulher falava: nossa, você não precisava ter, não deveria ter usado seu cabelo desse jeito, você deveria ter feito daquele jeito. Nossa, por que você usou essas palavras? Você sabia que essa palavra não é uma palavra que você deveria usar? Sempre, quando essa mulher via ela, criticava ela. E ela disse que ela sempre engolia tudo, ficava com aquele nó na garganta, chorava e não colocava nunca para fora. Um dia ela disse que no supermercado essa mulher encontrou ela é psicanalista e psicóloga, esse exemplo que eu estou dando aqui. Essa mulher encontrou ela no supermercado e Deus foi fortalecendo. Ela começou a orar: Senhor, me dá estratégia para eu vencer essa mulher. Eu não posso viver sobre o medo que ela causa em mim. Eu não posso viver sobre esse medo. E ela foi pedindo estratégia de Deus. E ela começou a orar. E aí, de repente, essa mulher chega no supermercado e começou: porque eu vi o seu conteúdo lá e tal. E começou a criticar. E daí ela disse que Deus deu uma autoridade para ela naquele momento. Porque não existe nada que a autoridade de Deus. Não existe medo que não vai correr quando chega a autoridade de Deus. Quando a autoridade de Deus chega na sua vida, o medo vai sair e vai bater em retirada. Porque o medo não vai mais te afligir naquela área. E vou te falar mais. Quando você confronta e enfrenta um medo, todas as outras áreas que você tem medo, elas começam a ser descortinadas, você começa a identificar o medo e, de repente, você vai ter ali a estratégia para vencer o medo em todas as outras áreas também. Então, é um processo, você precisa começar. E essa mulher, ela falou: olha, não é isso que você está falando, essa não é uma verdade, eu não vou me justificar para você naquilo que eu falei, no conteúdo que eu criei, essa não é uma verdade, e eu não vou aceitar a sua crítica destrutiva mais. Porque a crítica que você me faz é uma crítica destrutiva. Quando é uma crítica construtiva, eu aceito. Então, não venha mais falar para mim sobre o que você pensa do meu trabalho, da forma como eu desenvolvo meu trabalho, porque não vai ter eficiência nenhuma. Eu não aceito a forma com que você analisa o meu trabalho. Primeiro, porque eu estou fazendo segundo a vontade do Senhor. Segundo, quem está comigo é o Senhor e ele vai na minha frente. Então, eu estou sendo direcionada por Deus no que eu estou fazendo. E se eu estou sendo direcionada por Deus, o direcionamento que você está tentando me dar não vem de Deus, porque está me desconstruindo o que eu fiz, desconstruindo o que Deus fez. Então, ela disse assim que naquele momento a mulher olhou para ela e ela falou: nunca mais eu encontrei aquela mulher. E aquela mulher, em tudo que eu fazia, ela voltava na minha vida me ameaçando. Então, o medo, ele vai tentar sempre te paralisar, mas você precisa vencer, você precisa confrontar o medo. Esse é um dos exercícios que eu tenho para você hoje. Então, a paralisação, as consequências do medo são paralisação, fugir, como Elias fugiu e entrou na caverna, o distanciamento de Deus, porque o que acontece? Quando o medo invade o seu coração, invade a sua vida, você passa a não ter firmeza mais no que Deus pode fazer. Você sabe que Deus pode fazer, você confia que Deus pode fazer, mas só que você acaba distanciando de Deus.
Porque o medo, automaticamente, ele te põe para o lado. A gente precisa, né? A gente não pode, a palavra de Deus fala que a gente não pode titubear em dois pensamentos. Então eu não posso ficar pensando. Eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus cuida, eu sei que Deus trata, eu sei que Deus pode me tirar dessa situação, mas eu não posso ao mesmo tempo dividir esse pensamento na minha mente com outro pensamento que fala: você vai acontecer de novo aquilo que já aconteceu. Vai te atingir de novo. Vai, entendeu? Esses pensamentos precisam ser anulados na nossa mente. E eu vou trazer aqui uma estratégia para você no final. Então, o medo te distancia de Deus, tá? Automaticamente. Isso é automático, é inconsequente. Não é porque você quer se afastar, é porque o medo, ele te afasta de Deus. É automático, inconsciente. A culpa e a condenação são uma consequência do medo. O vício do medo, tem pessoas que já têm vício de medo, né? A gente vai muito com pacientes assim no consultório que tem síndrome do pânico, tem medo de pegar os resultados dos exames, e ali elas passam por esse medo constante, tipo, medo de entrar no consultório, medo de receber a notícia, porque gerou um trauma no dia que teve o diagnóstico. Então, esse medo precisa ser trabalhado. Como a gente vai, solução? Como a gente vai dominar e amenizar o medo? E agora é hora de você pegar o seu livro aí e usar todas as linhas que tem aqui no seu livro. Todas as linhas, tá? Como é que a gente vai amenizar? Primeiro, conhecer a Deus, a paternidade, o caráter de Deus, a sua essência, o amor de Jesus. Eu acredito que todas vocês aqui já conhecem, né? Já sabem, já têm essa identidade firmada em Deus. Nós temos falado muito sobre identidade nesses 40 dias de devocional. Segundo, se conheça. Você precisa se conhecer. É uma parte que é o autoconhecimento. Gente, eu preciso saber o que está causando o medo. Eu preciso saber por que eu tive essa reação. Eu preciso saber por que eu me anulei, por que eu me encolhi, por que eu estou vivendo dentro de casa sem conseguir sair de casa. Eu preciso identificar esse medo, tá? Então, você precisa se conhecer. Lista os maiores medos. Ó, esses são exercícios para você vencer isso. Lista os seus maiores medos, até os que são irreais, que é coisa da sua cabeça, que não aconteceu, que não é fato. Por exemplo, um medo que não é fato. Ah, eu tenho medo de... Por exemplo, eu tenho medo de... eu tenho medo do divórcio. É um medo. Eu tenho medo do divórcio. Eu tenho medo de um escândalo na minha casa, na minha família. É um medo que nunca aconteceu e talvez nunca vai acontecer, mas é um medo irreal, mas é um medo. Então, lista os medos, até os que são irreais, e faça perguntas para si mesmo. E as perguntas que você vai fazer são: quais as pessoas que me dominam? O que eu posso perder? Por que eu temo em perder essa amizade? Por que eu tenho medo de perder essa amizade? Eu vou ficar sem ninguém? Eu não vou ter mais ninguém para compartilhar, para dividir o meu medo? Então, são as perguntas que você tem que se fazer. Quais os medos que te paralisam? Especifique com o máximo de detalhes no caderno. Quais são os medos que você que faz com que você fique paralisada. Seja bem-vinda, Viviane, Miriam, nós estamos falando sobre o medo hoje. Pega a live desde o comecinho, que a gente tem lá a palavra também. Quem é essa pessoa na minha vida? Por que a opinião dela é tão importante para mim? Porque às vezes a gente dá tanta importância à opinião das pessoas na nossa vida e a gente sabe a opinião de Deus sobre nós. A gente sabe porque a gente bate o joelho no chão, a gente tem comunhão com Deus, a gente sabe o que Deus pensa a respeito de nós. E Jeremias 29:11 é um versículo chave, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal, para que vocês vão e para que vocês deem frutos, né? Pensamentos de prosperidade, de bênção. Então, se Deus, ele mesmo tem pensamentos, porque ele fala, a palavra de Deus fala, eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós, e são pensamentos bons. Por que nós vamos colocar pensamentos ruins na nossa mente? Nós vamos lutar no dia de hoje contra os pensamentos. Vai ser uma batalha, porque Deus está abrindo isso aqui para você. Deus está dando estratégia para mim e para você de como batalhar contra os nossos pensamentos. Então, vai ser uma batalha.
Mas no dia de hoje você precisa entender que você vai vencer essa batalha. E é diariamente essa batalha, gente. É diariamente que a gente vence o medo. Então, quais são. Quem é essa pessoa? Por que essa pessoa é tão importante? Às vezes você dá uma importância, desculpem. Às vezes você dá uma importância, você dá uma vazão, você dá o direito dessa pessoa dominar a sua vida, e ela não é a pessoa mais importante para você. Ela não pode ser a pessoa que está na posição de te aconselhar. Ela não pode ser a pessoa que está na posição de te julgar. Então não deixa. Então começa a enfrentar esse medo. Confronta, enfrenta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai em nome de Jesus. E aqui, tenta encontrar as origens desse medo na sua história de vida. Se foi um trauma do passado, tenta lembrar, conversar com a sua mãe, conversar com seus familiares. Em algum momento eu passei por isso, né? Alguma crise financeira. Eu passei por um medo, gente, que eu usava o shampoo, usava os produtos que eu tinha no meu banheiro, e quando eles estavam acabando, eu não terminava de usar todos eles, por causa de uma crise muito grande que eu passei financeiramente na minha vida. Eu não terminava de usar, eu deixava ele do lado e já abria um novo. E isso foi algo que era inconsciente, eu não fazia por querer, mas quando estava chegando no fim, eu não queria que acabasse. O medo de acabar, de ficar sem. E aí, um dia eu percebi que eu tinha, meu Deus, 3 vidros do mesmo shampoo, cada um com um pouquinho, né? Ou até produtos diferentes, mas cada um com um pouquinho. E daí eu parei e pensei, por que eu tô fazendo isso? Eu tenho um novo guardado, por que eu tô fazendo isso? Eu não estava mais na fase da recessão, mas gerou um trauma, aquela recessão gerou um trauma na minha vida. E eu peguei todos eles, claro que eu tirei tudo um pouquinho que estava lá, botei tudo dentro do outro, né? Via de regra, a gente é ensinado a economizar, brasileiro, sempre improvisando. Mas eu joguei todos os vidros fora. Eu falei, daqui para frente, eu não guardo mais nenhum vidro com um restinho de alguma coisa dentro. Em nome de Jesus, eu venci o medo. E quando acabou o vidro de shampoo, eu tinha recurso para comprar mais. Então você entende que é você quem declara o que você conquista na sua vida? Com e sempre sobre a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que não é Deus que faz. Não me entenda errado. Mas depende da sua iniciativa. Depende de você identificar aonde que o trauma aconteceu e o que aconteceu. Então, trabalhe nos seus medos, né, na hora de errar. Uma das coisas, um dos exercícios que eu queria te falar para você fazer também, primeiro, ler a palavra e declarar. E nós vamos ler uma palavra aqui, tá? Na hora de orar, nós vamos ler uma palavra e declarar essa palavra na nossa vida. Leia a palavra declarando como se essa palavra fosse para você. Por exemplo, o Salmo 23 mesmo, né? Aquele que habita o Salmo 23, gente. Nossa, eu troquei, gente, desculpa. O Senhor é o meu pastor e nada me salvará. O Senhor é o meu pastor. A Josi tem um pastor. Então nada me faltará, não é salvará, faltará. Nada vai me faltar, porque eu tenho um pastor. Ora declarando a palavra do Senhor, né? Ora o Salmo 91, que é um salmo que fala sobre o medo, sobre a morte. Ora declarando o Salmo 91 com o seu nome no salmo, né? A Lu está dizendo que tem esse problema. Sempre tem 3/4 do mesmo item sem necessidade. Vence esse medo, Lu. Sabe por quê? Porque a mulher, a mulher, nossa, gente, fugiu agora. A multiplicação aconteceu na casa daquela mulher, né, que tinha as vasilhas. Lembra aquela palavra que fala que pega suas vasilhas e vai pedir o azeite na sua vizinhança. Ela pegou as vasilhas e pediu o azeite, mas a partir do momento que o azeite multiplicou, ela jogou as vasilhas fora. A estratégia não era as vasilhas, a estratégia era vencer o medo da falta do azeite. E essa estratégia para hoje, vencer o medo da falta do azeite. E Deus ele não vai fazer faltar. Não vai jogar as coisas fora sem precisar, mas não vai ficar guardando o que você também
não vai virar um acumulador, né, gente? Pessoas que são acumuladores. Tão triste, isso é um vício e tem espíritos malignos que agem sobre isso também. Nem estou entrando aqui na parte espiritual, mas existe. Ela pedia vasilha, não azeite, exatamente. Ela pedia vasilha emprestada e Deus transbordava o azeite. Você entende que o azeite vai vir de Deus e as vasilhas vão ser descartadas. Porque se o momento que o azeite se multiplicar, você vai usar e vai jogar a vasilha fora. Você não vai ficar guardando e retendo. Então não precisa você guardar as vasilhas, né? Então, vença isso hoje, em nome de Jesus, porque existem espíritos malignos que atuam sobre certas coisas também, sobre certos medos, sobre o medo, com certeza. E agora aqui também, gente, olha, converse com você mesma. É um dos exercícios. Primeiro, anota, né? Pergunta qual que é o seu medo, faz a lista. Conversa com você mesma, tá? Fala para você mesma. Hoje eu estava estudando para falar um pouquinho para vocês sobre isso, e eu falei assim, Josi, isso que já aconteceu há anos atrás não vai mais acontecer, Josi. Me olhando no espelho. Por que você está com esse medo, Josi? Então faz essa. Não tem problema, não deixa ninguém ver, porque senão vão dizer que você está ficando doida, né? Mas isso é excelente, porque você está falando para você mesma. Você está pregando para você mesma. O Deus que te sustentou lá atrás vai te sustentar também nessa situação. O Deus que te segura, que te traz segura, vai te levar e te trazer sem medo, em nome de Jesus. Trabalhe com os medos, converse com você mesma. Fale de uma forma favorável e positiva em relação ao seu medo. Fale de uma forma positiva em relação. Por exemplo, ok, eu recebi. Esse é um medo que eu passei, por isso eu posso falar. Eu recebi um diagnóstico de câncer. Mas eu conheço muitas pessoas que foram curadas de câncer. Então, se Deus curou muitas pessoas, ele pode me curar também. Trabalhe de uma forma positiva. E a palavra de Deus nos dá esse respaldo, gente, tá? Uma outra coisa que eu quero falar. Existem situações no seu dia a dia, por exemplo, andar de montanha-russa, descer, andar numa roda gigante, num toboágua. Existem situações que são muito... que você talvez tenha medo, né? Ou entrar na piscina, entrar no mar. Existem situações do seu dia a dia que você tenha medo e que elas precisam ser quebradas e confrontadas. Você vai, depois que você fizer, né, essa situação, enfrentar essa situação, você vai receber uma quebra desse medo. E em todas as demais situações você vai receber coragem também para enfrentar. Então, pratica esse medo, pratica esse exercício. Tem pessoas que têm medo de dirigir. Mas a partir do momento que você vai praticando, porque a prática ela vai te trazer a excelência. A prática vai fazer com que você perca o medo, porque você vai adquirir confiança. Como você adquire confiança? Através da prática. Não tem outra forma. Como é que você consegue, como é que você aprende a escrever? Com um caderno de caligrafia, né? Caligrafia na nossa época, né, gente? E a letra vai ficando feia, é uma coisa horrível quando você começa a escrever. Mas você vai praticando, 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 e quando você consegue, quando você passa por muito tempo de prática, a sua letra fica redondinha, bonita. Não é isso, gente? Então vence o medo, começa pelo medo menor, para você chegar ao maior. Porque não existe nem pequeno e nem grande para Deus. Tá bom? Eu quero ler com você João 4,18. João 4,18. Vamos lá. Se você tem sua Bíblia e a minha não está aberta nessa palavra, eu vou ler com você. Deixa eu abrir aqui, tá? João 4,18. Se alguém quiser colocar no comentário aí, para as meninas conseguirem abrir a Bíblia, e salva esse versículo também, tá? 4:18. João 4:18. Acho que agora vocês já aprenderam, né? Porque eu já falei muitas vezes, então vamos lá. Deixa eu só colocar meu óculos aqui. E 18. Ah, desculpa, gente. É 1 João, gente, perdoa. 1 João 4:18. Senão a gente vai falar de outro assunto que não tem nada a ver aqui. Ops,
Tá errado aqui, tá errado esse texto. 1 João 4,18. Tá para frente, vai para frente, vamos embora. Tô chegando, gente, calma aí. Essa Bíblia é diferente. 4,18. Cheguei. 1 João 4,18. Te ensinei errado, né? A palavra de Deus diz assim: não há temor, não há medo, tá? Não há temor no amor. Mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Gente, é forte essa palavra. Sabe por quê? Porque nós precisamos andar fora, distante do medo. Lembra quando os espias foram na Terra Prometida? Quais foram os que entraram na Terra Prometida? Foram 10, mas quantos entraram? Porque eles voltaram com aquela aparência. Não, lá tem gigante. Eles voltaram com medo. Por isso que fala tanto no livro de Josué, né? Seja forte e corajoso. O Senhor estará contigo, o Senhor é contigo. Ser forte e corajoso. Por quê? Porque o amor não abunda quando há medo. Por isso que te distancia de Deus. O amor de Deus, ele abunda quando não há medo. E aí agora eu quero dizer aqui, ó, 1 João 2, 5 e 6, volta no 1 João 2, 5 e 6, que vai completar esse versículo aqui. 2, 5 e 6 diz assim a palavra do Senhor. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor. Se você tem guardado a palavra de Deus, você preza pela palavra, eu sei que você está aqui provavelmente sim, você preza pela palavra, então você está guardado no amor de Deus. Está verdadeiramente o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. E aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Se você diz que você está em Jesus, você tem que andar como Jesus andou. E eu vou te falar, a gente pode ler todas as histórias de Jesus aqui. Eu não vejo em momento algum ele com medo. Nós não podemos andar com espírito de medo. O espírito de medo não faz parte da nossa vida. Preciso terminar essa live. Muito conteúdo, né, gente? O amor de Deus, ele está em nós, ele se aperfeiçoa em nós. No livro de Êxodo, no capítulo 20, lembra que Moisés subiu no Monte Sinai quando ele pegou as tábuas com os mandamentos? E daí Moisés queria que o povo fosse até lá, né? E ficasse ali. Quando Moisés pediu para o povo ir, o povo falou: não, Moisés, vai tu sozinho, que a gente não quer. E tem uma canção que fala: então me tira o medo de dizer, Moisés, suba no meu lugar. Né, Lu? Tem uma canção, né, Lu? E essa canção, ela fala: então me tira o medo de dizer para Moisés, sobe no meu lugar. Porque quando o povo mandou Moisés, o povo preferia não ouvir a voz de Deus por causa dos trovões, dos relâmpagos, por causa que o Monte Sinai fumegava. Você entende que o medo fez com que eles não ouvissem a voz de Deus? Você já imaginou o que a gente perde quando o medo nos assola? Você já imaginou quanta coisa Deus tem para nos falar? Quanta coisa Deus tem para nos revelar, nos entregar, mas por causa do medo, por causa. Êxodo 20, é o capítulo de Êxodo 20, que eu estou falando aqui de Moisés. Você já imaginou que por causa do medo, eles preferiram não ouvir a voz de Deus? E daí Moisés ia, ouvia e trazia para eles. Mas Moisés, ele teve o privilégio de estar ali ouvindo a voz de Deus, porque ele não teve medo. Quem você é nessa hora? Você é o povo que prefere ficar com medo lá embaixo esperando o recado? Ou você se coloca na posição de Moisés e encara o que você tem que encarar e recebe de Deus aquilo que Deus tem para te dar? Não deixa o medo te paralisar no dia de hoje. Nós vamos orar agora por todos os pedidos de oração. Eu não vou poder nem ler por causa do horário que se avançou.
Eu não vou poder ler, mas todos os pedidos de oração estão aqui. Se você tiver um pedido de oração, me fala que eu vou anotar. Nós já conhecemos os pedidos de oração, as pessoas que estamos orando, né? Eu vou ler, nós vamos orar de uma forma geral, né, sobre os pedidos de oração, mas eu quero que você fique comigo aqui. Nós vamos orar o Salmo 23. E quando nós formos orar o Salmo 23, você vai orar comigo colocando o seu nome. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele faz a Josi deitar em verde espaço. Você vai orar assim na sua casa. E eu vou orar assim aqui. Nós vamos orar a palavra. E a palavra vai te ajudar. Eu vou passar todos os versículos aqui, tá? Que são para você estudar, para você ler diariamente, para você confrontar o medo. Em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, então. Então, eu vou primeiro fazer essa oração do Salmo. Vou ler com você, Felipe, Ione, Felipe, Bárbara, José, Augusto e família. Então, vamos lá. Ione, em nome de Jesus, nós vamos orar sobre você, sobre a sua vida hoje, e o Senhor vai quebrar esse medo. Porque aonde você for, a palavra de Deus fala que Ele guarda a tua entrada e a tua saída. E eu quero que você se apegue nessa palavra. O Senhor guarda a tua entrada e a tua saída. Então, quando você sair da sua casa, Ele vai estar te acompanhando. Os anjos do Senhor vão estar ao teu redor te dando livramento. Faz a oração no Salmo 91, todos os dias. Começa fazendo essa oração todos os dias, todas as noites no Salmo 91. E enfrenta, tenha um passo de coragem de sair. Hoje você vai no portão. Amanhã você vai na esquina. Depois de amanhã, você vai no mercado. E Deus vai te dar essa vitória, em nome de Jesus. Quantas de vocês que estão aqui comigo creem na vitória da Ione? Eu creio. Coloca uma mãozinha, um joinha, um coraçãozinho, se você crê comigo, e você vai estar orando por ela no dia de hoje, porque você não foi criada, aleluia, você não foi criada para viver em cativeiro. O Senhor Jesus, ele te trouxe liberdade quando ele morreu na cruz do Calvário. Ele não te criou para viver como um pássaro numa gaiola. E Ione, a porta da gaiola está aberta. Muitas vezes somos nós que queremos ficar através dos nossos traumas dentro da gaiola, por causa dos nossos medos. Nós preferimos ficar ali porque é um lugar de segurança, mas a porta da gaiola está aberta, e em nome de Jesus, o Senhor vai te dar essa libertação no dia de hoje. E você vai glorificar o nome do Senhor e testemunhar onde você passar, para outras mulheres que passam por esses medos, em nome de Jesus. Faltou água. Pronto. Já anotei aqui os nomes de vocês. Nós vamos estar orando por vocês esse propósito de 40 dias. Vamos juntas agora. A Lana está falando aqui na outra mídia, glória a Deus, é isso mesmo, o Senhor nos fortalece para confrontarmos todo o medo, em nome de Jesus. Você não está sozinha. Lembra do devocional Não Estou Sozinha? Corre lá nesse devocional, Não Estou Sozinha, e lê ele, faz esse devocional. O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo está com você. Vamos orar o Salmo, e depois vou fechar com os pedidos de oração. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Declara, tá? Declara com o seu nome. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele faz a Josi deitar em verdes pastos. Ele conduz a Josi ao lado das águas serenas. Ele restaura a alma da Josi e conduz a Josi no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que a Josi ande pelo vale da sombra da morte, a Josi não temerá mal algum, porque a Josi sabe que o Senhor está com ela. A tua vara e o teu cajado consolam a Josi. Tu preparas uma mesa para a Josi na presença dos inimigos dela. Tu unge a cabeça da Josi com o óleo. Recebe a unção do óleo do Senhor sobre a tua cabeça nessa hora. A autoridade do Senhor para você vencer o medo.
em nome de Jesus, com o óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia seguirão a Josi todos os dias da sua vida, e ela habitará na casa do Senhor para sempre. Você vai sempre habitar na casa do Senhor. E o óleo do Senhor está sobre a sua cabeça. Agora vamos orar. Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, nós apresentamos, Senhor Jesus, essa lista de oração nas tuas mãos. Pai, aqui existem pedidos que nós não conhecemos, existem pedidos que nós não podemos resolver. Existem pedidos, Pai, que nós realmente, Senhor, sabemos que nem os médicos podem resolver. Mas o Senhor é Deus fiel. O Senhor é Deus que é Deus no vale, é Deus no monte, é Deus de frente ao mar, e é Deus, Senhor Jesus, na hora do decreto maligno, do decreto que é colocado contra o teu povo. Tu és o Deus, Senhor Jesus, de Abraão, que traz as terras, os lugares, que nos leva à terra prometida. Tu és o Deus, Jesus, de Jacó, que trouxe sobre a vida de Jacó a restauração, que trouxe sobre a vida de Jacó, Senhor, o conserto. Tu és o Deus, Jesus, de José, que colocou José como rei sobre o Egito e trouxe ao coração de José o perdão e deu a ele um coração perdoador. Tu és o Deus de Davi, Senhor, aquele que tirava todo o medo quando Davi estava de frente ao leão, de frente ao urso, quando Davi estava amparando o seu rebanho, cuidando ali da missão que o Senhor tinha dado para ele. O Senhor abatia o medo na vida de Davi. Quando Davi se colocava diante de Saul para tocar a harpa, para que os espíritos malignos fugissem da vida de Saul, Davi não tinha medo de Saul, mesmo já tendo sido ungido rei, sabendo que ocuparia o lugar de Saul. Davi ia sem medo, na confiança de que tu estarias com ele, Senhor. E o Senhor é esse Deus, o Deus que nós nessa manhã proclamamos, o Deus que nós colocamos diante da nossa vida, diante da nossa casa, o mesmo Deus que fez no passado, o mesmo Deus que trouxe para o povo em Êxodo a estratégia. Nesse dia o Senhor está nos dando estratégia de como vencer o medo, Senhor. E nós vamos prosseguir, porque nenhum espírito de medo pode abundar sobre as nossas vidas ou pode reinar nas nossas vidas. Nós repreendemos agora, nós atamos, nós repreendemos e colocamos por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito de medo, de covardia, o Senhor não nos deu espírito de medo e nem de covardia, mas o Senhor nos deu espírito de ousadia, para a gente cumprir o propósito que o Senhor tem sobre a nossa vida. Pai, coloca coragem e ousadia sobre esses que estão enfermos, para eles lutarem contra o câncer. Assim como o Senhor colocou essa coragem e ousadia dentro de mim, quando eu tive o diagnóstico. Assim como o Senhor cuidou da minha mente contra o medo, quando eu tive o diagnóstico. Senhor, coloca na vida deles a certeza de que eles vão ser curados. Se eles não forem curados aqui, Senhor, mas eles alcançarão a eternidade sendo curados, Senhor Jesus, eternamente, mas eles serão curados pela tua palavra. A tua palavra fala que pelas tuas pisaduras, pelo teu sacrifício de cruz, nós temos vida eterna, e isso já é cura sobre a nossa vida. Senhor, traz, Senhor, sobre a vida de cada paciente, Senhor, indiferente da circunstância. Traz, Senhor, sobre a vida daqueles que precisam de porta de trabalho nesse dia. Traz sobre a vida daqueles que precisam, Senhor Jesus, de um casamento, Senhor, seguro, estável. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pai, sobre a vida daqueles que caminham com dúvida, como Sara caminhou com dúvida, como Sara riu. Tira o medo, tira a dúvida e coloca, Pai, sobre a vida dessas mulheres que estão aqui representadas nesses pedidos, dessas mulheres que estão fazendo esse propósito. Coloca sobre a vida delas coragem, ousadia, intrepidez, Senhor Jesus.
E nós seguimos, Pai, fazendo a tua obra. Nós seguimos sabendo que o Senhor está conosco. Todas as vezes, Pai, que eu me sinto só, eu clamo o teu Espírito Santo, e o teu Espírito Santo chega do meu lado, e ele toma o lugar que é dele no meu coração, na minha alma, ele invade a minha alma, ele invade a minha vida, me trazendo a segurança que eu preciso para vencer a circunstância que eu estou lutando contra. Por isso, Senhor, remove o medo, afasta todo medo, retira todo medo agora, em nome de Jesus, e coloca fé, esperança, confiança, ousadia, em nome de Jesus, Pai, nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso emocional, em nome de Jesus, traz o equilíbrio, Pai, em nome de Jesus nós pedimos, te agradecemos por todos os pedidos, eu te peço pela vida da Ione nessa hora, Senhor, que ela possa, a cada passo que ela dar, declarar: o Senhor está comigo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor está comigo a cada passo que ela der para fora da porta da casa dela, que o Senhor venha na mente dela, trazendo essa confiança, que o teu Espírito Santo possa estar com ela, caminhando, e que ela possa profetizar: o Senhor está comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu tenho segurança naquele que me sustenta. Senhor, coloca palavras de declaração, de afirmação, palavras positivas, palavras que sejam declaração, Senhor, em relação à tua palavra. Em nome de Jesus, nos dá o alicerce da tua palavra. Senhor, traz sobre a vida da Ione o alicerce da tua palavra para ela vencer o medo, para a tua honra, a tua glória e o teu louvor. E eu quero ouvir o testemunho dela, Pai, em nome de Jesus. Entregamos nas tuas mãos todos os pedidos e te agradecemos por mais um dia de devocional. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mulheres de Deus, o nosso dia se acabou, né? Amanhã nós temos um devocional novo que vai falar sobre confio na resposta. Então, pronto. O medo já foi embora e amanhã você volta confiando na resposta. Acho que meus comentários paralisaram aqui. Em nome de Jesus, viu, Ione? Quantas pessoas estão crendo com você? Em nome de Jesus, creia. Declara hoje na sua vida: eu fui liberta do medo. Declara na sua vida essa palavra, em nome de Jesus. Vou finalizar a live. Beijo, meninas. Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe sua casa. Caminhe confiando no Senhor. Amanhã nós vamos trabalhar na nossa confiança. Então vem para cá para mais um dia de devocional, tá bom? Deus abençoe. Passa essa live para alguma mulher que precisa dessa palavra sobre o medo nesse dia. Beijo, Lu. Beijo a todas vocês. Deus abençoe. Vamos lá, bora lá no Clube da Leitura agora. Finalizando aqui também a nossa live no YouTube. Olá, Senhor. Ups, entrou outra coisa aqui. Prontinho. Obrigada a você que esteve aqui com a gente também. Nós estamos aqui, né? Alguém pediu oração? A Monique. Monique, eu já coloquei em oração ontem à noite, tá, Monique? Eu vou colocar aqui o nome de seu pai. Desculpa que eu não consigo, às vezes, atender as duas mídias, mas tá aqui já e nós estamos orando. O Senhor vai dar capacidade, condição para ele vencer essa enfermidade em nome de Jesus. Conte comigo, minha amiga, para que você precisar, tá bom? E nós vamos seguir confiando que Deus está na frente. E não há nenhuma folha que cai de uma árvore se não ser que não seja a permissão do nosso Deus, Monique. Então, nós estamos em nome de Jesus orando e colocamos o seu pai aqui em oração, minha amiga, tá bom? Beijo grande, estou aqui à tua disposição. Beijo, mulheres, Deus abençoe todas vocês. Amanhã a gente tem mais. Deus abençoe.